fã do esporte ligado aqui no canal do Sport News Mundo. Eu sou a Ana Lu Dias e hoje eu tô aqui para te apresentar mais uma edição do Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Sport News Mundo. E como sempre, eu vou aproveitar esse espaço inicial para poder te convidar para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM. E lá você pode ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. Eu aproveito também para convidar você que está me assistindo nesse momento a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir pelo mundo a palavra do futebol feminino. E hoje a gente tem muito assunto para botar em dia, então eu vou começar por uma pauta que eu deixei em aberto na última edição, que foi a final do Brasileirão Feminino Sub-18. Eu sei que a produção aqui já tinha dado um spoiler no último programa, mas para poder ficar claro, o São Paulo, que já tinha 3 gols de vantagem, conseguiu mais uma vitória sobre o Corinthians, dessa vez por 2-0, lá no CT de Cotia, e levantou a taça de campeã brasileira sub-18 no último domingo, dia 10 de outubro. Os 2 gols foram marcados pela Isa, um no início do primeiro tempo e outro no início do segundo tempo, e aí com essa conquista do título, as soberaninhas se tornaram a terceira equipe a se consagrar campeã brasileira sub-18 de futebol feminino, e é essa lista que tem, além do São Paulo, o Fluminense e o Internacional. Outra pauta bem rapidinha aqui, eu já falei do Campeonato Brasileiro, então eu vou falar da Seleção Brasileira agora. Isso porque a gente teve mais uma atualização na lista de convocadas para essa data FIFA, que vão ser os 2 jogos contra a Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro. Mas diferente das últimas baixas que a gente teve, que foram ligadas a consequências de problemas logísticos que eram ligados aos protocolos de higiene e de segurança sanitária, dessa vez foi por lesão. A atacante Nicole, que joga no Benfica em Portugal, ela sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E por isso ela não vai poder fazer parte do elenco que vai enfrentar a Austrália. E aí por isso, a Ludmilla, que joga no Atlético de Madrid, foi chamada para poder cobrir a vaga e aí completar as 23 escolhidas pela Pia para poder enfrentar a Austrália nesses 2 amistosos que a gente vai ter com a seleção brasileira. A Ludmilla, que já é mais experiente, já foi convocada para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, e tem sido uma peça quase que certeira no ataque brasileiro e que faz toda a diferença quando está em campo, por ser uma jogadora que constrói muito bem e que tem muita força física, muita velocidade e sabe explorar muito bem nos espaços, na formação adversária, tanto no corredor lateral quanto na zona mais central ali na região do funil. Então é isso, a gente não vai ter a Nicole jogando contra a Austrália, mas a gente vai ter a Ludmilla como opção para a Pia Sanhag poder compor o ataque brasileiro. E como o futebol feminino nacional não se resume só ao estado de São Paulo, eu vou trazer hoje também notícias sobre o Campeonato Baiano de Futebol Feminino. Isso porque nesse sábado, dia 16, o Bahia se tornou bicampeão estadual quando venceu o Doce Mel pelo placar de 4-0. Foram 3 gols da Gadu e 1 gol da Dan. Mas o mais legal disso é que o Bahia perdeu o jogo de ida da decisão. Então, o Doce Mel, ele venceu essa primeira partida por 1-0 e aí vinha pra esse jogo, vinha a campo, jogando só pelo empate. Só que o Tricolor de Aço não tava pra brincadeira, precisava de 2 gols, mas fez logo 4 e aí levantou a taça e fez a festa com toda razão. Então, por isso, a gente deixa aqui os nossos parabéns e as nossas felicitações à equipe do Bahia pela conquista desse título. E agora a gente vai falar do Paulistão Feminino e olha, tem muita coisa pra falar, por isso eu vou precisar dar uma resumida. Nessa última semana, a gente teve 2 rodadas do Paulistão, as últimas 2 rodadas da primeira fase, e também tivemos o jogo 1 das 2 semifinais do Paulistão, inclusive rolado nesse final de semana. Falando primeiro da 10ª e da 11ª rodada da primeira fase, a gente teve uma grande decisão nesse momento, porque o Santos, o Red Bull Bragantino, o Palmeiras e a Ferroviária disputavam as 2 vagas restantes para a semi, isso porque o São Paulo e o Corinthians já estavam classificados matematicamente. E nem precisou das 2 rodadas pra gente descobrir a resposta para isso. Ainda na rodada 10, as Sereias da Vila fizeram 11-0 no Pinda e a Ferroviária fez 5-1 no Realidade Jovem. Na contramão, o Palmeiras perdeu de 3-2 pro São Paulo e o Bragantino perdeu por 1-0 pro São José. E aí com isso, a gente já tinha certo que o Santos e a Ferroviária ficariam com as 2 vagas restantes para a semi. Então, a 11ª rodada, ela foi só para definir a classificação final de cada equipe, que acabou terminando com o Corinthians na liderança, o São Paulo como vice, o Santos na 3ª colocação e a Ferrinha com a última vaga ali do G4. E com isso, a gente já tinha os confrontos da semifinal decididos. A Ferroviária e o Corinthians, remontando a final do ano passado da competição, se encontraram pela primeira vez, pela primeira partida, nesse final de semana, nesse sábado, dia 16,
e vão fazer a segunda partida no domingo, dia 31 de outubro. Enquanto isso, Santos e São Paulo fizeram a segunda semifinal, o segundo duelo, fizeram a primeira partida nesse domingo, dia 17, e ficaram com o jogo da volta marcado para segunda-feira, dia 1º de novembro. E aí, por isso, a gente já teve os 2 primeiros confrontos dessa fase de ida aí desse primeiro jogo, e a gente teve placares espelhados nas 2 partidas. A primeira partida, entre o Corinthians e as Guerreiras Grenás, foi uma partida um tanto quanto atípica quando a gente fala de Corinthians feminino. Isso porque a equipe teve domínio praticamente durante todo o jogo, elas souberam rodar muito bem a bola, tiveram a posse, conseguiram fazer o jogo do jeito delas, só que elas não conseguiam ser efetivas e levar perigo real ao gol da Ferrinha, que estava jogando em casa e jogando com o público. Então, foi um jogo um pouco fora do padrão que a gente espera do Corinthians. E a real é que o Corinthians fazia um jogo que parecia ser um pouco meio sem foco, assim, meio afobado. E o que fazia elas errarem muitos passes e dar muito espaço para a Ferroviária criar oportunidade. Mas a equipe conseguiu encontrar o seu jogo, se encontrar ali em campo na segunda etapa da partida e conseguiu abrir o placar. A Vicky Albuquerque, ela encaixou um passe assim, endereçado, direto na cabeça da Gabi Zanotti, que não vacilou e fez o único gol da partida, que deixa o Corinthians em uma posição mais confortável para o jogo de volta, já que no agregado vai ficar 1-0. E aí o segundo jogo que rolou, entre Santos e São Paulo, teve uma dinâmica um pouco diferente, mas um resultado muito semelhante. Isso porque as soberanas começaram melhor na partida, mas as sereias da Vila foram se encontrando ao longo do tempo e ainda no primeiro tempo passaram a ditar o ritmo do jogo. E aí foram muitas boas chances criadas, mas sempre faltava um pouquinho ali de capricho no último toque, na finalização. E aí com isso o jogo foi se arrastando e foi ficando um 0-0, que tinham muitas chances criadas, mas não tinha muita efetividade, e às vezes que tinham efetividade, as goleiras trabalhavam muito bem e conseguiam defender muito bem os lances. Até que nos 48 minutos do segundo tempo, a famosa lei do quem um faz leva entrou em ação mais uma vez. E isso porque o São Paulo não estava bem na partida, não estava no seu melhor momento, errava muitos passes e com isso dava muito espaço para as sereias e acabou sofrendo uma falta. Uma falta que não era tão perto da grande área do Santos, mas que foi suficiente para a cobrança encontrar a Lauren, a zagueira de 19 anos do São Paulo, sozinha no fundo da área. Ela foi disputar com a Fê Palermo não conseguiu acompanhar e a Lauren pegou sozinha e acabou. Ela não perdeu a oportunidade de fazer o primeiro gol dela no Paulistão e ainda colocar o tricolor na frente do placar agregado, também por 1-0. E eu acho que vale falar também de uma notícia muito bacana, que foi a utilização do VAR pela primeira vez na história do Paulistão feminino. E ele foi muito importante porque ele anulou um pênalti que estava sendo dado a favor do Corinthians e que poderia mudar completamente a sequência de acontecimentos da partida. E aí também é bacana comentar que, embora não tenham se classificado para a semifinal, o Palmeiras, o Bragantino, o São José e o Taubaté conseguiram se classificar para a semifinal da Copa Paulista Feminina. Isso porque elas ficaram entre a 5ª e 8ª colocação do Paulistão, e aí por mais que elas não vão para a semifinal do Paulista, elas vão para a semifinal da Copa Paulista. Então a disputa da Copa Paulista vai ficar entre essas 4 equipes. Fica de olho que a gente traz mais sobre essa pauta no nosso próximo programa. A gente fala melhor como foram os duelos e o que a gente pode esperar aí dessa decisão também dessa competição. E aí eu vou deixar essas pautas em aberto pra gente poder trocar uma ideia melhor no próximo Alôs em Campo. E aí, como sempre, aproveita esse momento para lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tá lá como Portal ENM, então segue a gente para você poder ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. E também lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo pra gente poder difundir a palavra do futebol feminino para todo mundo. E eu sempre gosto de lembrar aqui, de reforçar que o futebol feminino existe, ele resiste e ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. E aí, com isso, eu fico por aqui. Agradeço enormemente você que ficou até aqui comigo e a gente se vê no próximo programa. Valeu!